eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A inflação no Brasil fechou o ano de 2021 acima da meta estabelecida pelo governo. O índice de preços ficou acima de 2 dígitos pela primeira vez em 6 anos. 21 terminou com a inflação oficial altíssima, a mais alta desde 2015, 10,06%, minha gente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acaba de ser divulgado pelo IBGE e a Priscila Asbeck tem detalhes para a gente. Chamou atenção também que o dado fechado de dezembro ficou em 0,73%, desacelerou frente a novembro, quando a inflação ficou em 0,95%, mas ficou acima do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando uma alta da inflação de 0,65%, então mais um dado aí que vem acima do esperado. No ano passado, o governo havia se comprometido com a manutenção da alta de preços dentro do limite máximo de 5,25%. Mas o resultado final foi quase o dobro disso. Entre os vilões do custo de vida no país estão itens do transporte, da habitação, vestuário e alimentação. A gasolina, por exemplo, subiu 47% no ano passado e o etanol, 62%. O preço dos automóveis novos acumulou alta de 16% e os usados de 15%. Dentro de casa, a energia ficou 21% mais cara e o botijão de gás, quase 37%. Nem o cafezinho escapou, sofreu inflação de 50% e o açúcar de quase 48%. Ou seja, os preços aumentaram mais do que a renda das pessoas. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas aponta que no ano passado, a taxa média de reajuste salarial foi de 6,5%. Uma pesquisa realizada de forma exclusiva pela Deloitte em todo o mundo, que a CNN teve acesso, mostra que 80% dos brasileiros estão preocupados com a alta da inflação. A média global desse estudo é de 68% e outros índices estão acima da média global também aqui no Brasil. Por aqui, 76% estão preocupados com a situação da conta do cartão de crédito, 33 pontos acima do registrado na média global. O resultado da pesquisa não surpreende, no momento em que o desemprego no Brasil se mantém alto, acima da taxa de 12%. Afinal, o que nos levou a esse cenário de inflação tão alta? Sobre essa e outras questões, conversamos agora com ela, que está diariamente na tela da CNN, esclarecendo as nossas dúvidas de economia e está hoje aqui conosco no Item Mais. Sempre um prazer te receber, Thaís Herédia, analista da CNN. Bem-vinda. Que bom, pode me chamar que eu adoro participar. Thaís, inclusive a gente vai falar sobre um assunto que falamos bastante em 2021, inflação. E quando a gente vê o resultado do ano passado, de fato foi um resultado que chamou muito a atenção. Inflação de 2 dígitos no Brasil. E o quanto que isso é preocupante. Tanto que o presidente do Banco Central teve que fazer uma carta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, explicando os fatores, o que levou a inflação a esse patamar de 2 dígitos. E ele coloca que a maior parte da nossa inflação é uma inflação importada, cerca de 70%. Aí eu te pergunto, Thaís, de fato é isso? O que foi culpa nossa, o que foi culpa do mundo? Carol, primeiro que esse é um fenômeno novo, esse de importação de inflação. Foi a pandemia que provocou isso, por todos os choques de custos, os gargalos nas cadeias produtivas, nos fretes, nos portos, atraso na entrega de insumos e a alta dos preços em função disso, O frete internacional, por exemplo, o frete marítimo internacional, teve um aumento de 10 vezes. Subiu 10 vezes o preço do frete internacional. Não tinha como a gente não sentir esse choque de custos. O Brasil ainda é um país muito importador. Do outro lado, mesmo para aquilo que a gente mais exporta, que é o caso do preço das commodities, também subiram muito, todas, especialmente aquelas que mais exportamos, que são os grãos. Então você teve um choque de custo muito forte por uma interrupção de produção, uma interrupção do transporte e da distribuição de insumos e uma resposta de alta dos preços das commodities lá fora. E isso acabou provocando esse fenômeno de importar inflação. Dessa vez, o Brasil acompanhou o mundo todo. Geralmente, quando a inflação sobe aqui, a gente fica sozinho na parada. Ninguém acompanha o Brasil, porque a responsabilidade é sempre muito maior do Brasil.
Eu quero só fazer um parênteses aqui, o seguinte, a carta que o Roberto Campos Neto escreve é uma obrigação prevista na lei que criou o nosso sistema de metas para a inflação. Ele tem a obrigação de fazer isso e me surpreendeu o fato dele ter sido tão detalhista. Geralmente, as cartas que foram escritas no passado, as 5 cartas que foram escritas no passado, desde 99, elas foram mais sucintas, mas dessa vez não. Dessa vez a situação realmente demandou mais explicação por causa dessa novidade, desse fenômeno da importação. O problema é que aquilo que é culpa nossa tem um perfil, tem uma característica muito negativa. Porque o que é culpa nossa, basicamente, tem a ver com percepção de risco sobre o Brasil. E o canal para isso é o câmbio. A moeda brasileira se desvalorizou. Em 2020 foi a moeda que mais perdeu, mais de 30% de desvalorização do real. Em 2021, isso caiu para 16%, 17%, mas ainda assim é um canal de transmissão para preços que é muito poderoso no Brasil. Nós tivemos um outro fenômeno que também não está ao alcance do Banco Central, mas que é nosso, que é a crise hídrica. A crise hídrica levou a gente a conviver com essa tarifa bandeira escassez hídrica, que nos cobra um preço altíssimo, mais de R$14 por cada 100 kW consumido, que era um patamar impensável, né? Os especialistas dizem que devia ser muito mais. Combustíveis subiram muito no mundo inteiro, a Petrobras com a sua política. Então, os produtos com preço mais caro lá fora. O dólar mais desvalorizado, o real mais desvalorizado, porque tem uma percepção de risco maior sobre o Brasil. E ainda por cima uma crise hídrica, ou seja, nós acabamos provocando no Brasil o que a gente chama de tempestade perfeita, em que até aquilo que é de responsabilidade nossa aqui do Brasil, por exemplo, como a crise hídrica, saiu do controle do Banco Central, porque afinal de contas o Roberto Campos Neto não tem o WhatsApp do São Pedro, né? Não deu para ele ligar lá e falar, manda chuva porque a energia está cara demais. Então faz sentido sim essa separação que ele fez, essa identificação que ele fez. Agora isso não tira a nossa responsabilidade aqui, porque o que os economistas dizem é que o preço do dólar, se ele fosse refletir a realidade, os fundamentos da economia brasileira, ele devia estar em 4,20, 4,30 e não nos 5,50, 5,70, como ele passou boa parte do ano. Inflação foi um fenômeno mundial, Thaís. Vários países apontam aí índices de fato preocupantes. Mas em que medida o Brasil foi um ponto fora da curva nesse aspecto? Nós temos uma outra característica aqui que também aumenta bastante o fenômeno inflacionário no Brasil, que a nossa economia é muito indexada. Os salários são indexados, os contratos são indexados. O que é ser indexado? É você ter um reajuste sempre ligado a uma inflação que já passou, né? Porque a indexação, ela depende do índice inflacionário que foi registrado naquele momento, mas que não necessariamente vai continuar. Veja o que está acontecendo agora. 2021, tivemos uma inflação de 10% e 2022, essa inflação deve cair para metade disso. Se os salários forem reajustados em 10%, haverá um aumento de custos ao longo do ano numa economia que vai terminar o ano com uma inflação de 5%. Ou seja, isso a indexação gera uma continuidade do choque de preços por mais tempo na economia, o que acaba fazendo o Banco Central tendo que subir mais os juros. As economias avançadas, elas não têm essa coisa da indexação. As contas públicas no Brasil, a previdência, o reajuste do funcionalismo, tudo isso tem a indexação com a inflação. Então, isso é uma característica muito brasileira e que acaba nos transformando aqui num país que a inflação sobe muito mais rapidamente, muito mais forte, portanto, demanda do Banco Central uma reação muito maior. Veja, o Banco Central aqui começou a subir o juro em março e daqui a 2 meses nós já vamos estar com juro em 2 dígitos. O Banco Central dos Estados Unidos, lá eles estão registrando a maior inflação dos últimos 40 anos. E o Banco Central vai começar a subir os juros em março desse ano, ou seja, daqui a 2 meses. Thaís, chegamos nos efeitos práticos dessa inflação no nosso dia a dia. A gente consegue enumerar exemplos dos impactos dessa inflação tão alta na vida dos brasileiros? Carol, o brasileiro aprendeu há muito tempo já, mesmo a geração que não conviveu com a hiperinflação, o brasileiro aprendeu a fazer uma substituição do seu carrinho de supermercado, a desligar toda a luz, a tirar tudo da tomada. Ainda assim foi difícil, porque a tarifa da escassez hídrica, por exemplo, né, por mais que você apague tudo dentro da sua casa, você pode até ter conseguido diminuir o consumo, mas o custo continuou muito alto.
Então foi uma tarefa difícil, né? Os brasileiros pararam de comer carne, passaram a comer mais frango. Então o que aconteceu em 2021 não foi apenas um fenômeno de substituição do carrinho do supermercado, mas foi de redução mesmo, redução de variedade de produtos e de qualidade dos produtos, né? Uma qualidade cada vez menor dos produtos, porque os alimentos, ainda que tivessem tido um desempenho menos pior do que em 2020, ainda ficaram muito caros. E do ponto de vista do combustível, por exemplo, sobe o óleo diesel, sobe a gasolina, 50%. Como é que faz? Isso acaba tendo reflexo em tudo, não tem jeito, né? Em todos os setores da economia. É um custo que não tem como você não absorver. Então, de hábitos, o que é importante manter sempre é o seguinte, é ter controle sobre o seu orçamento, continuar com a lógica, né, de consumir menos até que você primeiro volte a consumir melhor, depois volte a consumir mais, né? Então, veja, 2021 tivemos que consumir menos e ainda assim continuamos gastando mais. Agora, é capaz que a gente consiga consumir essa mesma quantidade pequena por um custo menor, porque a inflação de energia vai diminuir, a inflação de alimentos, temos uma promessa de safra muito boa, então alimentos devem ter uma redução de preço esperada agora para 2022. Então, a dica aqui talvez seja essa, né? Antes de você voltar a aumentar o carrinho do supermercado, volte a comprar as melhores coisas, né? Aquilo que vai trazer a melhor qualidade de vida para a sua família. Depois, compre em maior quantidade. E aí entramos em 2022, Thaís. E o Banco Central aponta que a inflação vai ter uma trajetória de queda este ano, quando a gente compara com 2021. Quando é que a gente vai começar a sentir isso? Vai demorar um pouquinho. Agora, no começo do ano, ainda temos essa inércia que eu falei muito forte, né? Da indexação, dos custos que vão se acumulando numa economia que vai se agarrando à inflação por causa dessa característica, então vai demorar um pouquinho. A partir de abril, a tarifa da escassez hídrica, por exemplo, valerá até abril. Depois de lá, isso já é uma coisa que vai sair dos preços. Os alimentos também vão diminuir. Agora, no começo de ano, tem reajuste de plano de saúde, tem reajuste de mensalidade escolar. Todos esses reajustes, muitos não estão conseguindo alcançar a inflação, mas ainda assim vai haver, agora no começo do ano, ainda alguma pressão. A partir de maio, junho, aí sim deve começar a haver uma redução. O ideal é que o Banco Central consiga devolver a inflação lá para casa dos 5%, que ainda é alto, mas já é a metade do que foi ano passado. Thaís Herédia, mais uma vez obrigada. Que 2022 seja um ano mais leve para a economia, no mínimo. Obrigada. No mínimo, é isso que tentamos. Falar de economia nunca é fácil, né, Carol? Mas o que eu puder contribuir, se eu estiver passando aqui no corredor, pode me chamar. A gente puxa. Obrigada, um beijo. Beijo para todos. Nos últimos 3 anos, os preços no Brasil acumulam alta de 18%. Para este ano, o governo estipulou a meta de inflação em 3,5%, no intervalo entre o piso, de 2%, e o teto, de 5%. As previsões mostram uma inflação menor do que em 2021, de 5,03%, mas ainda assim fica acima do teto da meta para este ano, que é de 5%, e o PIB é o grande destaque desse boletim Focus, que está cada vez mais baixo. Vale falar que até setembro de 2021, o mercado esperava um crescimento de 2% para a economia nesse ano. Agora a gente está com esse crescimento pífio aí, previsto de 0,36%. E quais são os fatores que estão pesando para essa perspectiva mais pessimista para a nossa economia? A inflação alta, os juros subindo, vocês estão vendo aí também previsão para a taxa Selic de 11,5%, foi mantida a previsão, mas um juro alto para a nossa economia que deve frear a atividade. Além disso, a gente tem também dados de emprego que saíram recentemente, mostrando que há uma reação na taxa de desemprego, mas uma queda forte na renda dos trabalhadores. Tudo isso acaba trazendo perspectivas mais negativas. Sobre as expectativas para 2022, conversamos agora com o Murilo Viana. Ele é economista, especialista em contas públicas. Murilo, muito bom te receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Olá, Carol. Muito obrigado. Murilo, a gente falava na primeira parte desse episódio sobre o que esperar para 2022, quando é que o brasileiro vai começar a sentir uma baixa
nos preços. Há uma expectativa do Banco Central de que em 2022 a inflação entre numa trajetória de queda. Qual é a previsão que o mercado nesse momento trabalha para 2022 com relação à inflação? O que a gente pode esperar? Início de ano sempre tem uma imprevisibilidade muito grande sobre o comportamento de algumas variáveis, né? Entre eles a questão da inflação, particularmente nesse ano, dado aí as incertezas que perpassam não só o cenário doméstico, mas o cenário internacional também. Hoje, semanalmente, os economistas, as empresas de consultorias e bancos reportam ao Banco Central a expectativa de algumas variáveis, como a inflação para determinado ano. Para o ano de 2022, a expectativa hoje de mercado gira em torno de 5%, né? O que é bastante elevado e está batendo ali no teto da meta de inflação estipulada pelo Banco Central. A gente também falava na primeira parte desse episódio, Murilo, sobre o peso dos fatores externos, fatores mundiais, no resultado de 2021. E a gente também percebe uma ligação muito forte dos efeitos da pandemia na economia. Em 2022, como é que o fator pandemia aparece? Então, a perspectiva para 2022 é de uma melhora significativa desse fator. Embora tenha tido, digamos, um balde de água fria no final de 2021 devido à Ômicron. Porém, os especialistas têm apontado que a questão da pandemia deve se refletir de uma forma muito menos agressiva em 2022 do que foi em 2021 e particularmente do que foi em 2020. E junto com isso, com o restabelecimento das cadeias de produção que foram travadas durante a pandemia, deve acabar normalizando a oferta de produtos, de insumos chaves aí para o setor industrial, e isso deve reverberar em uma melhor acomodação de preços e umas condições de oferta muito mais razoáveis, diferentes do que tem acontecido aí ao longo de 2020 e 2021. Então vamos focar mais em 2022, Murilo. Você traz aí essa previsão em torno de 5% da inflação para esse ano. Quais são os instrumentos que estão ao alcance do governo, da equipe econômica, do Banco Central, para controlar a inflação em 2022? Para 2022, dentro do cenário internacional, a gente deve visualizar aí o término da pandemia ou então um arrefecimento maior da pandemia, né? E isso deve refletir numa melhora das condições de oferta internacional, porque durante a pandemia o que foi bastante presente é a quebra de cadeias de produção, e essa quebra de cadeias de produção e dificuldades logísticas acabou encarecendo e muito o transporte de mercadorias e a oferta de mercadorias. E o Brasil está inserido nessa cadeia internacional e isso reverberou aqui dentro com custos bastante elevados, como, por exemplo, que a gente pode perceber no mercado de veículos ou até mesmo no casos relacionado a combustíveis. E no caso de combustíveis, um caso bastante relevante aí é a questão da transição energética. Então, isso tem uma incerteza em relação a como vai se dar essa transição energética, como isso vai bater nos preços aqui no cenário doméstico. Tudo isso aí são questões importadas pelo Brasil. Por outro lado, nós temos os fatores domésticos, né? Dentro dos fatores domésticos, nós temos uma melhora de chuva que está acontecendo agora no final de 2021 e início de 2022, que deve melhorar muito as condições de oferta de energia hidrelétrica e diminuir a pressão sobre os custos do sistema, o que acaba melhorando as condições para o consumidor. Por outro lado, também, nós temos problemas aqui domésticos relacionadas à inércia inflacionária. Dentro dessa inércia inflacionária, tem uma questão muito relevante no Brasil, que é o preço acaba sendo repassado ao longo dos anos. Então, seja aluguéis que são vinculados a índices de preços, seja passagens de ônibus e outros custos e preços administrados que acabam refletindo a inflação do passado. Então, tudo isso aqui faz parte do cenário atual para 2022 para a economia brasileira, o que traz bastante desafio e incerteza em relação ao caminhar da inflação. Em tudo isso, como é que entra a taxa Selic? Por que a taxa Selic tem um papel importante nessa perspectiva que a gente fala de desaceleração da inflação, Murilo? A Selic, ela tem um papel relevante nesse caso em particular, devido à possibilidade que tem do Banco Central de, por meio desse instrumento, tentar dificultar a difusão da inflação para os outros setores. Agora nós estávamos conversando, houve uma inflação muito forte, sobretudo de transportes, de combustíveis, questão relacionada também à crise hídrica e condições de oferta de alimentos. E nesse canal inicial da inflação, o Banco Central tem dificuldade
capacidade de afetar aquele pontapé inicial, digamos assim, porque ele não controla, evidentemente, o preço internacional de commodities ou mesmo as condições climáticas. Porém, o Banco Central pode atuar no sentido de dificultar a difusão da inflação pelos setores. E a taxa de juros, a elevação da taxa de juros tem esse condão. A elevação da taxa de juros desacelera a economia, a elevação da taxa de juros também tende a gerar um movimento de fortalecimento do real frente às outras moedas, porque tende, de alguma forma, a atrair capital para aplicação de recursos no Brasil, e tudo isso tende a amenizar o efeito do pontapé inicial da inflação. Então, esse é o principal vetor que o Banco Central acaba atuando para poder segurar esse processo que vem deteriorando a renda dos brasileiros e dificultando também o cenário econômico mais à frente. Murilo, 2022 tem uma peculiaridade. É um ano eleitoral. Em que medida que as incertezas políticas impactam a economia, impactam nesse fator inflação. Até aproveito para outros 2 pontos. O que aquele que for eleito este ano terá que focar para 2023 para que a gente consiga sair desse quadro de inflação alta? O outro ponto é, para 2023, sabemos das dificuldades de projeção, mas é possível traçar alguma expectativa para o ano que vem? Eu diria que é mais do que só inflação nesse caso, né? Inclusive para a atividade econômica. Como tem uma incerteza muito grande do ponto de vista eleitoral, e a gente vive uma polarização política que vem se arrastando ao longo de anos, tudo leva a crer que a eleição de 2022 vai ser uma eleição conturbada. E isso traz, evidentemente, riscos para a atividade econômica, posterga investimentos e também destabiliza o fluxo de capitais para o Brasil. Então, isso influencia ali na dificuldade maior de fortalecimento do real ante ao dólar e também no movimento mais forte da economia. No caso do dólar, soma o dólar forte em relação ao real, um cenário internacional aí bastante desafiador com a saída da pandemia e uma inflação internacional elevada que a gente acaba importando. Então, para 2023, ainda está longe, assim, é o famoso ano que vem, mas são tantas as incertezas que parece que ainda falta ali uns 10 anos, né, digamos assim, porque em momentos de incerteza o foco visa ali o curtíssimo prazo, né? Mas para 2023, um ponto fundamental vai ser qual que é o arcabouço fiscal, qual que é a diretriz do governo que vai se instalar, seja uma reeleição do atual presidente, seja um outro candidato venha a vencer a eleição. A expectativa no mercado é que mudanças no arcabouço fiscal devem acabar acontecendo. E essa mudança tem que dar previsibilidade em relação a endividamento público, tem que dar previsibilidade também para os agentes em relação a respeito a contratos e a manutenção aí de uma trajetória de despesas públicas condizente com o nível de endividamento de gasto do Brasil. Então, esses são desafios que acabam influenciando a inflação em 2022, também trazendo a questão da inflação em 2023 e a atividade econômica por evidente. Para a gente encerrar, Murilo, como você fala, nossa renda está deteriorada. O brasileiro que está acompanhando a gente, preocupado com o ano de 2022, preocupado que o salário não rende até o fim do mês. Como fazer? Tem como se prevenir de uma inflação alta? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque para aquele brasileiro que está com dificuldade de renda muito aguda, de fato, acaba que a capacidade de proteção dele é bem menor, né? E a possibilidade aí nesse caso é de substituição de determinados alimentos, acaba que a saída encontrada é a substituição de determinados alimentos por substitutos próximos ou troca de determinadas marcas. Para aquele brasileiro que já tem uma renda melhor e que busca, por exemplo, trocar de carro, adquirir determinado bem durável, talvez valha a pena pesquisar se aquele produto está sofrendo algum problema decorrente de cadeias logísticas ou de problema na oferta de insumos, como, por exemplo, no setor automobilístico. Nestes casos, vale avaliar se não compensa esperar alguns meses para poder adquirir determinado bem, porque pode ser que alguns meses à frente esse produto, com a normalização da produção e da oferta, esse produto se encontre numa condição mais favorável para aquisição. E aí, nesse caso, também vale aproveitar que os juros estão mais elevados e deixar o dinheiro rendendo com alguma aplicação financeira. Murilo, Viana, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco aqui do Item Mais e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Um grande abraço.
Assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.